Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da VG Research, onde eu, Patrícia Rouco, analista de fundos imobiliários, e os meus colegas, Lucas Lima, o nosso head de análise, Guilherme Moraes, dos ativos internacionais, e o Milton Rabelo, das ações nacionais, vamos aí procurar manter um bate-papo para nos inteirar e trocar ideias sobre os principais eventos que ocorreram aí na semana, que estão aí na boca do pessoal. E aí, Lucas, como que você tem visto aí o cenário nacional, as ações, como é que tá? Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário aí que vocês estiverem acompanhando aqui esse podcast. Então, Patrícia, o mercado brasileiro aqui, ele segue bastante pressionado, né? O que a gente tem visto aí nesses últimos dois, indo para o terceiro mês já, de bastante pressão aqui nos ativos brasileiros. Na última semana, especificamente, a Bolsa Brasileira até registrou uma certa resiliência, né? Enquanto o mercado americano ele caiu na semana passada, a Bolsa Brasileira aqui registrou uma certa resiliência. E a ideia aqui é a gente comentar um pouco, né, sobre o motivo das quedas, né, que a gente até citou, né, no nosso último podcast, e o motivo também dessa resiliência da Bolsa Brasileira na última semana. Eu vou compartilhar até um gráfico aqui rapidinho, só para ficar um pouco mais visual para quem estiver assistindo. Então, aqui a gente tem um desempenho da Bolsa Brasileira nesse acumulado do ano. A Bolsa Brasileira, apesar da forte queda que houve ali desde meados do mês de abril, ainda registra uma alta de 7%. E essa queda aqui, a gente pode explicar ela principalmente por aquele fator de rotação global dos portfólios. Então, os investidores globais saindo do Brasil e buscando países e índices que estão mais expostos, né, à tecnologia. E essa última resiliência aqui que a Bolsa Brasileira registrou desde a da última semana, a gente vai tentar entender um pouco aqui os motivos, mas a gente acredita que tem a ver com o valuation bastante descontado da Bolsa Brasileira. Um ponto, uma notícia, né, que saiu até hoje, que vem também pressionando a Bolsa Brasileira para essa saída de fluxo estrangeiro que a gente tem visto, é a parte da dívida. O cenário fiscal aqui no Brasil sempre foi bastante complexo e causou sempre muito receio dos investidores. E hoje a gente teve a divulgação de estatísticas fiscais, né, do Banco Central em relação à nossa dívida, e ela veio acima do esperado. Então a gente tem a dívida líquida sobre o PIB, né, a dívida bruta sobre o PIB, melhor dizendo, já atingindo 81%. E isso veio acima do esperado pelo mercado, que inclusive está fazendo a Bolsa Brasileira cair no pregão de hoje especificamente. Então, o cenário fiscal aqui no Brasil, ele tem sido tem sido um foco dos investidores nesses últimos 2 meses e também pressionado os ativos por aqui. Junto com isso, como a gente destacou, a rotação global de portfólio para o tema de tecnologia também é algo que vem pressionando os ativos brasileiros, os mercados emergentes como um todo. O fluxo tem ido bastante para Taiwan, Coreia do Sul, que são países aí muito expostos à inteligência artificial, semicondutores, chips, e isso desviou bastante os fluxos que vinham aqui para o Brasil. Então, ali em meados do mês de abril, a gente tinha um capital estrangeiro acumulando 70 bilhões na Bolsa Brasileira, e esse fluxo já caiu para 37 bilhões. Então, uma saída massiva de fluxo estrangeiro que a gente visualizou nesse momento e explica a queda do Ibovespa naquele gráfico que a gente viu aqui no primeiro slide. E a resiliência da Bolsa Brasileira na última semana, eu acredito que deve ser um tema que vai crescer nas próximas semanas também, está relacionado ao valuation da Bolsa Brasileira na nossa visão, que ele está bastante descontado depois da queda desses últimos 2 meses e já negociando em torno de 8 vezes o indicador de preço sobre lucro, que é um dos indicadores principais para avaliar a atratividade, né, de bolsas e de empresas. E a gente vê que a Bolsa Brasileira hoje é uma das mais descontadas do mundo. Obviamente, não é tão legal comparar com os Estados Unidos, países desenvolvidos, mas comparando com países emergentes, a Bolsa Brasileira também está bastante descontada, inclusive mais descontada que a Bolsa da Colômbia, que é uma economia um pouco parecida com a gente, eles estão subindo juros, tem um cenário fiscal piorando também por lá, com a dívida líquida sobre o PIB também em crescimento, e ainda negocia a um valuation de 10,6 vezes preço sobre lucro acima aqui do Brasil. Então, acho que esse é um tema assim,
que deve ser discutido aí pelos investidores nos próximos meses e segurar um pouco a queda aqui da Bolsa Brasileira por conta dela já estar bastante descontada. Então era um pouco disso que eu queria mostrar aqui nesses slides inicialmente. Se o Milton quiser comentar um pouco mais sobre o que ele está vendo de cenário macro e também político, eu acho que o cenário político deve entrar cada vez mais no nosso radar aqui nos próximos meses, né, Milton? Exato, Lucas. Eu acho que você falou bastante do cenário macroeconômico. O cenário político, ele segue ainda meio desfavorável para os ativos de risco brasileiros, né? Houve alguns problemas ali na candidatura oposicionista. Hoje, a candidatura oposicionista ela não tem uma grande unidade entre si. E isso se materializa, inclusive, nas intenções de voto que estão cada vez mais voltadas ao atual presidente Lula, né? Hoje, o cenário, nesse momento, aponta para a reeleição de Lula para um quarto mandato. E isso é algo negativo para os ativos de risco brasileiros, independentemente de qualquer questão, digamos assim, de preferências ideológicas. Isso fazendo uma análise puramente de mercado. Hoje, não é que não exista uma unidade na candidatura oposicionista. Não parece haver uma unidade, nem mesmo dentro da família Bolsonaro. Existe uma briga generalizada. E essa falta de unidade, ela favorece demais a candidatura da situação do presidente Lula, né? Há alguns meses antes da divulgação do envolvimento, né, do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, a candidatura oposicionista parecia muito mais competitiva do que parece hoje. A gente sabe que muitas águas vão rolar daqui para as eleições. Esses meses eles são muito voláteis, né? Não é porque a fotografia hoje aponta para um cenário que esse cenário necessariamente vai se concretizar, mas hoje a fotografia do cenário político aponta para uma fragmentação muito forte da direita, da oposição, e uma consolidação muito forte da candidatura, da situação em torno do presidente Lula, o que tende a levar à sua reeleição e também o que é, por outro lado, negativo para os ativos de risco brasileiros. Ô Milton, é só uma dúvida assim, para saber também a tua visão nessa parte política. Como tu tem visto assim a probabilidade de um candidato da terceira via ganhar bastante força e fazer frente ao Lula, provavelmente, né? Quem sabe, como a gente tem visto o Renan Santos, né? Cresceu bastante nos últimos meses e é um fenômeno assim que já aconteceu aqui na América do Sul, em alguns países. Na Colômbia venceu recentemente agora um candidato de direita assim que cresceu bastante em poucos meses. E como é que tu tem visto assim, candidato de terceira via e nomes como Renan Santos assim surgindo no cenário? Olha, Lucas, eu acho que essa eleição, assim como a eleição de 22, é uma eleição que o eleitor ele vota em quem ele menos rejeita. A verdade é que o eleitor brasileiro ele está cansado do PT, né? Não estou aqui para fazer nenhum tipo de juízo político, nenhum tipo de juízo ideológico, mas existe um cansaço de boa parte da população com a atual gestão. E também o outro candidato da direita, o principal candidato, que seria o Flávio Bolsonaro, ele também tem um índice de rejeição muito alto, que aumentou muito após a divulgação dos áudios com o Vorcaro. Então, se houvesse uma ascensão de um candidato de terceira via, esse candidato ele estaria muito, muito bem posicionado, porque boa parte do swing voter, que é aquele eleitor que ele vota em quem parece melhor naquele momento, iria para essa candidatura alternativa, né? Boa parte dos eleitores da direita, do Flávio Bolsonaro, iria para um eleitor como Renan, para um político como Renan Santos, mas também boa parte do swing voter que tá querendo votar no PT também iria para um candidato com esse perfil. Então, as possibilidades eu acho que elas são grandes. Eu acho que o Renan Santos ele tem uma chance legal. O próprio Tarcísio, né? Infelizmente, jogaram um balde de água fria na candidatura dele, mas ele estaria ali muito competitivo numa eventual candidatura ao cargo de presidência da República. Eu acho que nomes não faltam. O problema hoje é que existe, não é entrando em juízo de valor, mas a família Bolsonaro hoje ela tem um nível de rejeição muito alto, né? Então, enquanto a família Bolsonaro liderar essa candidatura oposicionista, parece haver pouco espaço para uma ascensão muito forte
de uma liderança alternativa. Mas é possível, né? A gente vê políticos com um potencial muito interessante, políticos relativamente desconhecidos, que têm índices de rejeição muito baixos e que poderiam ser muito competitivos. Mas é muito difícil a gente acreditar que um candidato com esse perfil, sem essa visibilidade, conseguiria passar, assim, Flávio Bolsonaro e ir direto para o segundo turno com Lula. Esse não é o cenário base, mas pode acontecer. Sabe que eu vi também, não sei se vocês viram isso recentemente, porque teve essa questão também do Jacques Wagner, né? Na verdade, toda essa questão do Banco Master, que meio que se originou ali com o PT da Bahia, já se sabia, mas não estava tão explícito. E agora, quando teve essa revelação e apareceu, eu acho que agora sim, até uma opinião, eu achei até mais contundente achar relógio, dinheiro, apartamento, do que até está patrocinando um filme, não sei se até um favor no futuro, mas enfim, e o filme que ele patrocinou já em várias, ele não tem ideologia básica para ele, não, foi na esquerda, foi na direita, no centro, já patrocinou muita coisa, então eu nem achei. Agora, o que eu achei interessante é que depois que apareceu essa questão do Jacques Wagner também do PT, saiu mais uma ou duas pesquisas, e nelas, de novo, o Flávio cresceu um pouquinho, o Lula baixou um pouquinho. Então, quer dizer, parece, ao mesmo tempo, que está meio estagnado. Quer dizer, é rejeição para todo lado. Ninguém parece que está muito feliz, a não ser aquelas pessoas que são viciadas naquele ou no outro. Mas, assim, está todo mundo meio chateado, assim, de ter que ficar nesse desgaste, nessa polarização. E aí, assim, o Renan Santos, que eu achei interessante, é que ele é muito dos jovens, né? A juventude está muito fechada, assim, ele está gostando das propostas e tudo, mas eu fico pensando, até onde será que a gente consegue fazer isso, chegar em todo mundo? Porque hoje em dia, até muito mais do que televisão, é rede social e tudo mais, mas precisa também chegar, porque nós temos aí o quê? Parece que 90 a 100 dias para eleição, não é tanto, né, gente? Assim, já está... A gente sabe que cada dia é um ano, né? Em eleições tem isso, mas eu vejo que assim, ao mesmo tempo o mercado parece que está meio em compasso de espera agora, né? Eu tenho lido muito assim. Olha, o mercado já precificou que talvez o incumbente, que é o Lula, ganhe, e aí está meio em compasso de espera para ver o que vai acontecer, mas não vai se arriscar demais. Então, está meio uma coisa assim, os ativos de risco caíram, mas agora estão meio operando numa estabilidade, não está... E estão vendo o que vai acontecer. Então, eu acho que se aparecem novos elementos, talvez a gente veja aí uma mexida no nosso mercado, né? Olha, sim, também Patrícia, no internacional, né, Guilherme? Você nem falou, mas também no internacional a coisa está... Olha, Patrícia, eu acho que a gente tem que ser muito realista nesse país, né? Porque a corrupção brasileira, ela não é só de direita, ela não é só de esquerda, ela está na direita, ela está na esquerda, ela está no centro, ela está no meio privado, ela está no judiciário, ela está em toda a sociedade. Essa é a dura verdade. Então, eu não sei a você, eu acho que não, mas não é surpresa para ninguém que o Vorcado também esteja envolvido com o PT da Bahia, e não só com o PT da Bahia, mas com amplos segmentos da esquerda também, em vários estados, e também no Congresso Federal. Eu acho que o Vorcado, ele entendeu o Brasil como poucos. Ele entendeu o Brasil como poucos a ponto de ter comprado o Brasil inteiro. Ele comprou a esquerda, ele comprou a direita, ele comprou o centro, ele comprou o judiciário, ele comprou o STF, ele comprou tudo, né? Então, a gente tem que ter muito pé no chão com o que é o Brasil, tá? E, realmente, eu acho que você fala assim do Renan Santos, eu acho que você tem a esperança de boa parte dos brasileiros, né? Porque eu acho que uma parte muito relevante dos brasileiros queria uma renovação política, não é? E como você falou também, não é tanto tempo assim, são aproximadamente 100 dias para o primeiro turno. Muita coisa pode acontecer, ou vai ver, muita coisa não pode acontecer, né? Porque nesse tempo relativamente pequeno, com essa fragmentação tão intensa na direita, só resta ter esperança, não é? Mas a gente também tem que ser realista, porque as evidências, elas não parecem muito positivas para esse cenário. E assim, eu até citei, né, o Renan Santos, porque ele é um nome que vem crescendo bastante, principalmente no mercado financeiro, né? Algo que eu percebi, ele fez vários eventos no BTG, na Genial também, e eu já tenho visto alguns executivos, tanto do BTG como da Genial, também citando bastante o nome do Renan Santos. E a gente viu, não sei se vocês acompanharam, uma notícia com o Luiz Stuberg, do Fundo Verde, que é um dos grandes isso que eu nomes ia falar, também. fiquei surpresa.
do mercado financeiro, dizendo que apenas um candidato vai direcionar, né, e vai dar uma atenção para a situação fiscal no Brasil, e esse candidato é o Renan Santos. Então, saiu diversas manchetes dessa afirmação do Luiz Stuberg, e deu para entender assim que o mercado financeiro vem abraçando bastante o Renan Santos nesse momento. O pessoal, e assim, a gente tem que lembrar que o mercado ele precifica aqui nossa situação, e ele precifica muito a situação que vem lá de fora. Nós temos a questão do dólar, porque se dólar fraco é uma coisa, dólar forte é outra coisa. A diferença entre juros, entre o spread que existe, se aqui cai e nos Estados Unidos sobe, como é que fica essa diferença? Como é que fica a atratividade dos nossos ativos também? Então, eu acho que é muito maior também do que as eleições, né? A gente às vezes está com esse viés e está com essa preocupação, como até cidadãos, né? Mas eu vejo que a coisa vai bem além, né, do que isso que a gente está falando também, né? E é curioso, como poucas pessoas falam sobre isso, não é, Patrícia? Eu acho que o debate aqui no Brasil ele é muito focado nas questões domésticas, nas questões políticas. Óbvio que a política brasileira faz muito preço nos ativos de risco e sempre fez. As grandes oportunidades dos ativos de risco brasileiros foram proporcionadas por crises políticas. Mas a gente esquece também a questão internacional. Hoje, com essa guerra lá no Oriente Médio, que aparentemente acabou, isso teve um impacto inflacionário, o Guilherme pode falar melhor, muito alto nos Estados Unidos, na Europa também. Isso leva a inflação lá para cima, isso leva juros para cima, e isso impacta na política monetária daqui também, né? Esse estresse recente na curva de juros brasileira foi muito decorrente desse choque internacional. Porque, por pior que esteja o quadro fiscal brasileiro, não existe uma grande deterioração nos últimos meses. O cenário já é ruim, e já é ruim há um bom tempo, e as perspectivas elas não são boas. Poucas pessoas falam aqui no Brasil, mas esse estresse recente ele tem uma origem muito internacional, né? E que talvez seja até um estresse transitório, porque se boa parte dessa alta na inflação foi provocada pela alta do petróleo, agora que ele está caindo, pode ser que essa alta na inflação ela venha a ceder, e isso também possa impactar os juros, seja fora do Brasil, seja dentro do Brasil, correto? Isso é bem interessante. Até preferi ficar mais calado aqui para ouvir vocês na questão política, por vocês estarem mais envolvidos, é interessante. E é legal também ver quando a gente investe fora, como que esses assuntos ficam mais leves, talvez, para quem já tem um patrimônio fora, porque independente de tudo, né, esse ruído, pelo menos, a gente consegue proteger com o dólar. Mas é interessante porque também, por mais que não seja tão quente quanto aqui no Brasil, mas lá fora, o ambiente político também está dizendo muita coisa. A aprovação do Trump caiu muito desde o início do conflito, e não vou colocar esse assunto aqui hoje, porque a gente deve falar em próximos capítulos, mas em novembro a gente tem uma uma eleição importante nos Estados Unidos, e que se o Trump perde, né, que são as eleições de meio de mandato, que é basicamente Senado e deputado que a gente pode colocar, se ele perde isso, provavelmente os 2 últimos anos de mandato dele vão ser bem ruins para ele, então as coisas não vão transitar bem para ele. Mas, enfim, acho que conflito nos Estados Unidos e o sentimento lá de americano se a energia estiver barata, que é o grande impacto dessa guerra para os Estados Unidos, enquanto essa energia voltar e ficar barata, acho que está tudo bem. E a gente viu aí o barril de petróleo sair de basicamente 105, quase 110, enfim, próximo disso há um mês atrás, e hoje ele já está próximo de 73, 74 dólares, então a gente viu aí uma queda bem expressiva, próxima de 30% no preço do barril de petróleo, então a expectativa de inflação já se alterou bastante, e foi interessante porque já impactou bastante dentro de uma decisão do Fed que também ocorreu alguns dias atrás. Então, a gente teve um primeiro trimestre de uma grande expectativa de corte de juros, um início de um conflito que já reverteu bastante essas coisas, para ter uma guinada aí bem intensa daquele corte que eu falei, para talvez um aumento nos juros. Então, esse movimento de curva de juros, expectativa de crescer juros nos Estados Unidos, pressionou, claro, curvas de juros por lá. Aqui no Brasil, a gente viu o dólar subindo, porque o dólar inevitavelmente ganha mais força, a gente tem juros mais atrativos por lá. Mas é interessante porque talvez essa inflação, como o Milton bem disse, pode estar mais próximo de estabilizar. A expectativa antes do guerra, a gente tinha talvez uma inflação rodando a 2,8 nos Estados Unidos, pegando os indicadores que o
o próprio Federal Reserve utiliza um pouco mais para poder balizar sua política monetária, e já foi atualizado para algo mais próximo de 3,3. Então, já é um aumento considerável. A gente pega aí mais um ano, com certeza, de uma inflação que vai girar acima da meta do Federal Reserve, e provavelmente a gente vai ver uma inflação a 2, isso tudo caminhar muito bem, final de 27, talvez 28. Então, o Federal Reserve vai ter mais de 10 anos de inflação fora da meta. Então, isso acaba impactando bastante. Talvez falar um pouquinho mais de Fed, acho que a gente vai linkar melhor com as expectativas de mercado, porque a gente tem bolsas basicamente resilientes nos Estados Unidos, quase tudo está em máxima histórica, quando a gente olha pelo menos os grandes índices. Então, fora isso tudo, né, todos esses temperos que tem tido de conflitos, a gente teve a mudança na cadeira do Federal Reserve, que foi muito importante, acho que não só pela decisão, mas é um marco mesmo para o próprio Banco Central. Então, já falando um pouco disso, Kevin Warsh assumiu, né, o Jerome Powell saiu, já é uma mudança bem importante, porque o Powell tinha uma conduta de muita comunicação, textos mais extensos, muito guidance, muita orientação para o mercado, e o Kevin Warsh já veio bem diferente. É interessante porque se conta até o número de palavras que o próprio comunicado do Federal Reserve teve, que normalmente girava aí próximo de 300 palavras no comunicado do Powell, que agora já se enxugou para 130 palavras. Então, assim, o Fed talvez fale menos daqui para frente. Isso foi uma grande mudança também, até para trazer essa volatilidade para o mercado. É interessante porque foi um dos pontos que o Kevin Warsh já destacou e criticou bastante a postura anterior, porque ele chamou o FONC, que é a decisão de juros, né, o Copom dos Estados Unidos, como um grande teatro. Acho que ele já fez uma crítica bem intensa, porque se fala muito, se promete muito, e no final das contas o Fed acaba tendo que entregar talvez resultados mais atrasados ou pontos que o mercado precisa para tentar talvez sustentar a alta, enfim, deixar a economia rodando. E falar muito para o Kevin Warsh talvez não seja um ponto que ele goste. Então, ele criticou bastante isso e falou que vamos fazer reuniões quando a gente precisar, quando tiver alguma coisa importante para falar, eu vou falar. Então, ele não vai querer ficar aparecendo, talvez, nesse grande teatro de uma forma que ele não queira. Interessante também porque a gente tem os dot plots, a gente tem as perspectivas todas dos membros do Fed que colocam essas indicações que a gente já viu, colocando essas expectativas de conflito, colocando mais inflação, colocando aumento de juros, e o Kevin Warsh não colocou esse voto dele. Então, todos os membros colocaram suas indicações, suas visões para os próximos meses, anos da economia americana, e ele falou, não, eu não vou colocar porque eu acho que está num momento muito incerto para poder colocar qualquer tipo de opinião, e tudo que a gente coloca aqui, a gente escreve a lápis, e um lápis com uma borracha muito grande. Então, ele foi bastante enfático com relação a toda essa questão de fala. Então, essa volatilidade que veio para o mercado foi por isso. A gente tem um Fed que vai falar menos nos próximos meses e próximos anos, com certeza. Então, a gente vai ter que se adaptar com relação a isso. Então, foi o grande destaque que eu indico aqui já nessa minha primeira fala, para que está mudando a dinâmica como um todo aqui, tanto da visão americana e Brasil também. Ô, gente, mas deixa eu falar uma coisa. Fale bastante ou fale pouco, mas fale alguma coisa que a gente consiga entender, porque aqui no Brasil, peraí, teve aí uma baixa de 0,25 na taxa Selic, mas ninguém entendeu nada, porque quando veio o primeiro comunicado, ele dizia todo que o cenário era adverso e vinha aquela baixa, uma leve baixa, mas enfim, não se esperava pelo aquilo que foi dito. Depois, quando veio a ata, veio no tom mais hawkish, veio um pouco mais, né, dizendo não, realmente, agora vamos tomar cuidado e tal, mas assim, por isso que a gente acaba falando de eleição, né, gente? Não é? Porque realmente, olha como impacta, a gente fica na dúvida do que está acontecendo de fato, e se a gente vai ter uma dominância fiscal, não vai ter uma dominância fiscal, se a inflação vai ser deixada de lado e vão ficar mais nas narrativas eleitoreiras. Então, assim, é difícil a gente conseguir se posicionar vendo um ambiente tão líquido aqui, né? Tão dependente de vontades políticas. Até achei que o Milton ia falar alguma coisa. Quero te ouvir, Milton. Na realidade, eu ia perguntar para o Guilherme uma coisa, mas Lucas, você fala, depois eu falo. Tá, perfeito. Não, eu queria puxar só aqui um ponto do Guilherme sobre a queda do petróleo, né? Que ele falou muito bem, que foi uma queda assim que impressionou a velocidade, né? Então foi uma surpresa assim essa intensidade da queda do petróleo para todo o mercado.
Acredito assim que ninguém esperava, os maiores especialistas assim que a gente acompanhava também do petróleo, acreditava que seria difícil voltar para o patamar ali pré-conflito no curto prazo, e a gente já viu o petróleo aí atingindo cerca de $72 o barril do Brent, que é exatamente o nível ali do início do conflito, né, que a gente tinha ali no pré-conflito. Então, foi bem surpresa essa intensidade da queda do petróleo, que ainda acumula uma alta aqui de 20% no ano, mas já uma queda de 37% desde o pico, quando o Brent ali, o petróleo do tipo Brent, atingiu cerca de $115 o barril. E assim, a gente não esperava essa queda tão forte assim, rápida do petróleo, justamente pela questão de recomposição dos estoques globais, que os países, né, de forma estratégica deveriam fazer depois do conflito, né, de voltar a comprar petróleo, voltar ali a estocar esse tipo de produto que é tão importante, e isso traria uma demanda que iria sustentar os preços do petróleo em níveis mais elevados pelo curto a médio prazo. Isso junto com a questão dos danos que houve em infraestrutura ali na região. Então, foram danos assim que demoram meses, alguns até anos, né, para se recuperar totalmente, e isso daria ali um suporte nos preços do petróleo. Mas não foi isso que a gente aconteceu, então, de fato, surpreendeu o mercado a velocidade dessa queda do petróleo. Só queria destacar esse ponto mesmo ali para puxar da fala do Guilherme. Então, Pode ir lá, não, a Lu, gente isso até aqui. estava, até o Guilherme volta a falar aí, agora, né, e aqui eu fico pensando, né, porque o pessoal que está assistindo, a gente também fica pensando, mas e aí? A gente continua investido em petróleo, né? Acho que é uma coisa também interessante da gente pensar, né? Como a gente traz essa realidade, tanto internacionalmente, né? Porque, inclusive, lá fora também nós temos excelentes ações de petroleiras e outros ativos, né? Lá o mercado muito mais desenvolvido que aqui, mas assim, como trazer isso para a nossa realidade no investidor também, né? Sim, perfeito. Assim, eu acho que o cenário para investir em petróleo no Brasil hoje, ele é bastante complexo por conta justamente dessa queda que houve do petróleo muito mais rápida do que o esperado. Então, assim, as ações também terminaram acompanhando. A gente viu aí a Petrobras, a Prio, a Brava, a PetroRecôncavo, todas essas empresas caindo bastante também nesses últimos 2 meses. Não exatamente desde o fim do conflito de fato, mas elas já vinham caindo até antes, porque já tinham notícias mais concretas ali de que um possível acordo de paz estaria próximo. Então, as ações das petroleiras aqui no Brasil já caíram bastante, só que com a velocidade da queda no petróleo, deixou algumas dessas empresas em uma situação até mais apertada, né? E aqui eu destaco o cenário da Petrobras, que tem pouca margem ali junto com o preço do petróleo. Hoje um petróleo abaixo de $65 já começa a complicar um pouco as estratégias da Petrobras em termos de investimentos, de pagamentos de dividendos. Então, assim, o cenário para investimento hoje em petróleo no Brasil ele exige muita cautela, muita análise ali específica das empresas para entender aquelas que estão melhor posicionadas a um preço do petróleo mais baixo, que é o cenário que está se desenhando agora. Provavelmente um preço do petróleo mais próximo de $65, se a oferta realmente aumentar, né, como se está prevendo nos próximos anos, um petróleo mais próximo, né, de $65, dá pouca margem para a Petrobras, e aí teria que ver alguma outra empresa melhor posicionada em termos de custos, né, de lifting cost, né, que é o que a gente chama ali no setor de petróleo, competitivo para que consiga ser rentável, distribuir eventualmente até dividendos nesse cenário de preços de petróleo mais baixo. E também tem esses ruídos, né? Porque eu vi a presidente, a Magda Chambriard, falando que agora o investimento em fertilizantes vai realmente pegar, porque tinha até uma questão de déficit aqui, de uma questão assim realmente preocupante, mas daí é aquela velha história, né? Dependendo do governo que está ali, a Petrobras vai ter um direcionamento, né? Para um lado ou outro, que também acho que preocupa, né? A Petrobras ela termina, assim como o Banco do Brasil, sempre sendo colocado em xeque assim, quando o cenário político está forte, em cenários de eleições também. Na Petrobras, especificamente, né, e talvez o Milton pode comentar um pouco sobre como isso tem sido no Banco do Brasil, a gente não tem visto assim tanta interferência ao ponto de atrapalhar ali a estrutura de capital da Petrobras ou de
de uma forma extremamente pesada em segmentos não rentáveis, como aconteceu no passado recente, que prejudicou muito ali a companhia, crescendo em segmentos que não eram rentáveis. Então, assim, na Petrobras, especificamente, independente do governo, pelo menos ali nos últimos anos, tem sido mais positivo para o acionista nesse sentido, né? Obviamente, houve alguns investimentos ali que o mercado questionou da direção atual da Petrobras por conta de ter uma rentabilidade mais baixa e de não ser o core business, né, da Petrobras, que é extração ali e produção de petróleo, mas não foi nada tão agravante, né? A companhia segue bem focada no seu core, segue bem focada nos ativos que são mais rentáveis. Então, pelo menos do lado da Petrobras, eu tenho visto um pouco mais de segurança nesse sentido, em termos de intervenção do governo. Eu não sei o que o Milton tem visto no Banco do Brasil nesse sentido. Lucas, eu tenho visto uma situação parecida no Banco do Brasil, porque essa crise no Banco do Brasil, ela não é uma crise de risco político, como já houve. Ali, quando a gente viu em 15, 16, havia uma crise de risco político na economia brasileira e, consequentemente, também no Banco do Brasil. Hoje, o que se vê no Banco do Brasil é ele sofrendo muito forte ali com o agronegócio. E não é o único banco que está sofrendo. O próprio BASA, o Banco da Amazônia também, que é muito exposto, também sofre. O Banrisul está sofrendo menos porque ele diminuiu a exposição ao agro, mas o agro ele está numa situação muito delicada. Isso, várias empresas do agro também estão numa situação muito delicada. Então, a gente vê esse momento do ciclo muito desfavorável. E o Banco do Brasil ele tem 1/3 da carteira ali focado em crédito agrícola. Então, ele é naturalmente muito sensível ao crédito agrícola. Então, eu acho que é possível criticar o governo em vários aspectos, mas em relação ao tratamento ao Banco do Brasil e à Petrobras, realmente não se tem visto uma grande ingerência, uma coisa muito absurda, como já se viu no passado, né? Inclusive ali, principalmente no governo Dilma, né? Que os preços da gasolina foram segurados à força. Em relação, vou dar a minha opinião em relação a esse investimento da Petrobras em fertilizantes. Eu acho que pode ser que não seja o core da empresa, mas eu acho que uma empresa de economia mista, ela pode fazer isso. Não é nada tão extraordinário. O Brasil é uma potência agrícola com um déficit gigantesco de fertilizantes, né? É praticamente tudo importado, 90%, 85%. E se importa, às vezes, de países em guerra, como a Rússia, né, do outro lado do continente. Então, eu acho que empresas de economia mista têm que fazer também um meio termo, né, entre gerar lucro e também, ao mesmo tempo em que gera lucro, também ter uma preocupação com a segurança energética e também alimentar o país. Né? Eu, pessoalmente, não acho nada extraordinário, desde que seja feito dentro do bom senso, óbvio, né? Buscando boas alternativas de investimento, com boas taxas internas de retorno. Isso faz sentido até incluindo dentro dessa grande tese de desglobalização no mundo, né, Milton? Assim, tem a ver, assim, diretamente, é claro que a gente vê Estados Unidos buscando se globalizar, se industrializar mais, fazendo fábrica, China fazendo a mesma coisa. Assim, essa amizade, esse senso cooperativo do mundo que reinou nos últimos anos, ele está menor hoje. Então, qualquer tipo de conflito fora acaba impactando. Uma guerra fechou, pode atrapalhar petróleo, pode atrapalhar fertilizante. Então, cada um trazer para o seu quintal esse tipo de especialização, e o Brasil, que precisa muito disso, do fertilizante, né, é importante. É uma veia que pode ser mais bem explorada, assim. Com certeza, eu acho que às vezes o mercado é um pouco dogmático, não é, Guilherme? Ele pensa assim, não, a Petrobras vai focar exclusivamente na extração de petróleo. Aí quer dizer que a Petrobras não Sim. pode investir em refinaria, a Petrobras não pode investir em nada. A Petrobras tem que focar exclusivamente naquilo ali e ter um payout de 90%, enquanto não é bem assim, né? A gente não vê petroleiras em outros lugares do mundo com esse foco único, exclusivo em extração. As empresas investem em outras coisas, investem em energias renováveis. Eu acho totalmente cabível que uma empresa como a Petrobras ela possa diversificar um pouco, claro, não fazer como já fez no passado, né, de forma atabalhoada e extremamente mal sucedida, mas eu acho que uma diversificação, inclusive priorizando a segurança alimentar de um país que é uma grande potência agrícola, eu acho extremamente cabível. Eu não vejo nada extraordinário nisso. Tem uma coisa que eu também vejo que as pessoas ficam esperando, muitos investidores, que a Petrobras também
se mantenha para sempre como aquela Petrobras que foi alguns anos atrás, que estava fazendo desinvestimentos, que estava melhorando a sua estrutura de capital, que acabou também distribuindo muito mais proventos, porque, na verdade, ela tinha não recorrentes para distribuir, além da questão de que naquela época ainda teve começo de guerra Rússia e Ucrânia, aquilo aumentou muito o preço do petróleo. Então, quer dizer, foi um ambiente onde tudo convergiu para um favorável para que a Petrobras também fosse essa grande distribuidora de dividendos que distribuiu, assim, realmente foi uma das maiores nesses anos. Agora, também a gente tem que ver, sempre quando olhar para uma ação, por exemplo, já que nós estamos falando disso, tem que olhar sempre o histórico dela, né? Porque o histórico da própria Petrobras, até por se tratar de uma empresa de economia mista e ter que também responder aos anseios da população, do governo, né, e da ideologia dominante ali no momento, e isso faz parte do próprio core da empresa, a gente vê que ela teve altos e baixos em distribuição de proventos ao longo de toda a existência da empresa, né? Então, não se pode, inclusive por se tratar de uma commodity, a gente não pode esperar que tenha uma distribuição reloginho, como tem, por exemplo, como elétrica, como uma seguradora. Então, eu acho que isso também tem que estar aí no radar para as pessoas entenderem que o risco é maior, que existe sempre uma possibilidade, mas que você está exposto a vários riscos, risco cambial, risco de commodities, risco da própria ingerência estatal. Então, também tomar cuidado antes de fazer uma tese fechada na cabeça e entrar all-in numa ação assim com mais riscos, né? Perfeito, Patrícia. Um tema que eu já queria trazer aqui para comentar, eu não sei como vocês têm acompanhado isso, mas vem crescendo bastante aqui a discussão, né, sobre isso, principalmente no último mês. Acredito que muito ocasionado também pela Copa do Mundo, aí tem a questão da Cazé TV, que está transmitindo aqui no Brasil a Copa do Mundo e tem incentivado bastante esse uso, né, de bets, né, para a população. Eu acho que é um tema importante assim para o mercado financeiro também como todo, porque trata ali de educação financeira, né? Então, endividamento das famílias, inadimplência, e também é algo que impacta as empresas aqui no Brasil, né? Então, a gente já tem visto varejistas, né, principalmente do setor de alimentos, destacando isso. Não é algo recente, é algo que nos últimos 2 anos tem afetado bastante aqui o Brasil, é um dos países que tem mais acessos, né, a bets, quando a gente olha ali as estatísticas, e é algo que vem e deve trazer ainda bastante impacto aqui na nossa economia. Eu separei aqui algumas notícias, né, para a gente entender um pouco do tamanho desse impacto, e essa do Estadão, inclusive do final do ano passado, ela fala que lares que recebem Bolsa Família gastaram 3,7 bilhões com bets, né, segundo o TCU. Então, 27% de tudo que foi distribuído nesse período foi gasto com bets. Uma outra notícia aqui é do próprio Procon de São Paulo. Ele fez um levantamento e viu que 4 em cada 10 apostadores se endividaram após o início, né, desse relacionamento com sites de jogos e apostas online. Aqui a gente já vê o impacto disso no mercado em si, né, nas empresas, e inclusive o Assaí, o CEO do Assaí, é um dos que tem sido mais enfáticos em relação a isso nos últimos anos. Acho que tem notícia de 2 anos atrás do CEO do Assaí já falando do possível impacto das bets no balanço das empresas, né, nos resultados das empresas. E o Assaí vem destacando isso muito nos últimos trimestres. O lucro da companhia caiu 50% no primeiro trimestre de 2026, né, retratando essa queda no consumo das famílias. E as bets foi mais uma vez o destaque ali do CEO do Assaí para esse impacto. Ele também destacou as canetas emagrecedoras como um impacto ali no balanço do Assaí também. Um levantamento, inclusive, da CNC disse que o varejo ele deixa de faturar mais de 100 bilhões por causa de bets. Então, um impacto realmente bastante relevante. Um último slide aqui que eu queria mostrar e que causou assim, bastante surpresa foi um levantamento da Nielsen que aponta assim, quais jogos, né, as pessoas estão mais apostando. A Mega Sena, obviamente, é o mais disparado aqui no Brasil, mas o jogo do Tigrinho, ele é o segundo ali mais relevante. Isso causa uma preocupação assim também, porque
o jogo do Tigrinho, na minha visão, não sei qual de vocês, assim, ele é ainda pior do que as bets relacionadas ali, principalmente a futebol ou algo nesse sentido. Porque futebol ali, se você apostar que o seu time vai ganhar e o time realmente ganhar, você vai ganhar aquele dinheiro ali que você apostou. É algo mais concreto, né? Tem cenários ali para você traçar e ser algo mais concreto. O jogo do Tigrinho não, é um algoritmo ali feito para você perder, você não entende como funciona o algoritmo por trás, e essa pesquisa aqui eu acho que impressiona bastante, porque o dobro, né, o dobro aqui mais ou menos de jogo do Tigrinho em relação a bets que as pessoas estão apostando, né? Então, 2 vezes mais as pessoas estão apostando no jogo do Tigrinho. Então, é Mas só um tema que... Pode sabe o falar, que eu Patrícia. estou pensando disso que você está falando? Na verdade, sempre voltando para os investimentos, eu penso o seguinte: imagina se todo esse valor que está sendo perdido nessas apostas, porque tem muita gente que fala, não, é um investimento, porque na verdade, não, é uma aposta, e se todo esse valor fosse utilizado para compor uma reserva para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor, para que as pessoas pudessem, se fosse usado em educação, se fosse, então assim, esse valor que é perdido, ele é assim, é tão grande, né? E é tão, ao mesmo tempo, é tão inacreditável. E quanto menos renda tem as pessoas, menos, muitas vezes, muito menos cultura as pessoas têm, e educação, e aí mais ainda elas se expõem a esse tipo de comportamento de jogos, né? Porque também essa coisa dos jogos, sejam eles quais forem, como que pode tanto capital que poderia ser usado para tantas outras coisas estar sendo perdido em jogos, e que por mais que você ganhe alguma coisa, você nunca, não é que você ganha, você não vai se capitalizar com isso, você não vai melhorar a sua vida, você de repente tem lá, vai ganhar um de 10 que você jogou, você vai ganhar um, mas quer dizer, é uma falta de cultura até do próprio dinheiro, do que fazer com o dinheiro, de como que cada 10 reais, 5 reais, 7 reais vira uma coisa tão grande, se poder ser exposto aos juros compostos de uma aplicação, de um investimento, como isso pode, assim, melhorar muito a vida das pessoas. Então, acho que falta também esse lado de educação financeira mesmo, que até você estava falando, né? Trazendo até um outro É uma número, coisa eu incrível. vi, Fala, Guilherme. não, só trazendo um outro número, falando, só nesse período de Copa, já se estima aí mais de 500 milhões de reais que os brasileiros apostaram. Então, assim, a gente tem 2 semanas de Copa, talvez, né? Assim, olha esse volume de dinheiro. E a gente, se a gente soma isso ao fato aí de pesquisas indicarem 80% das famílias endividadas, então, assim, isso tudo vai virando uma bola de neve que, independente do valor, né? Se eu aposto 5 reais ou se eu aposto 5 mil reais, é claro que faz diferença, mas acho que aí casa bem com o que você falou, Patrícia, o que a gente faz com o nosso dinheiro, seja pouco, seja muito, para tentar ganhar alguma coisa, e isso diz muito na vida financeira como um todo, né? Essa expectativa do dinheiro fácil, que vai muito além do lazer, né? Assim, se for um esporte, se for, enfim, alguma aposta nesse sentido. Pois é, só complementando o que vocês falaram, os números são assustadores, né? Porque, de acordo com um levantamento do SPC, aproximadamente 39,5 milhões de brasileiros investiram em bet, investiram não, apostaram em bet nos últimos 12 meses. Hoje, na Bolsa, o número de investidores em títulos de renda variável na Bolsa brasileira gira em torno de 5 milhões de reais, 5 milhões de pessoas. É muito discrepante, não é? Como se popularizou uma cultura de especulação muito forte no Brasil, enquanto não existe uma cultura de formação de patrimônio, né? E o pior é que essas pessoas, muitas vezes, usam o próprio cartão de crédito com essa ilusão de ganhar dinheiro fácil nas bets. Hoje, se elas não pagam a fatura, elas entram no crédito rotativo. Hoje, o crédito rotativo brasileiro é nada mais, nada menos que 360% por ano. É aproximadamente 13% por mês. Então, se uma pessoa investe R$1.000, gasta R$1.000 e não paga, em um ano ela deve R$4.330. Ou seja, pela ilusão de querer ganhar dinheiro fácil, ela termina se endividando, né? É um problema econômico, na realidade, não é só uma questão de diversão. Parece ser um grande problema da sociedade brasileira hoje, né? Eu fico até só pensando realmente como que sair de uma coisa dessa, eu acho que é muito difícil mesmo. Tem também muito a ver com as redes sociais, né?
porque também tem muito essa cultura, eu acho, do ser rico, do parecer rico, de quem não tem os bens materiais não é ninguém, então daí as pessoas ficam desesperadas para, de alguma maneira, achar que vão ganhar e que vão dar grande tacada, e seja lá com o que for, e aí na falta de educação financeira e de tudo, acho que de repente, com um jogo desses, vai estar aí se tornando um milionário, e quando você vê, quer dizer, essas pessoas não só estão endividadas, né, que a gente até está falando que por mesmo lado, que é bom para quem investe, e para quem até investe, vamos dizer, até na renda fixa, esses juros que está sendo pago aí é muito bom, né? A pessoa ela vai conseguir, provavelmente, vai conseguir vencer a inflação e ainda ter um prêmio a mais. Agora, por um lado, quem investe vai ter isso, agora, por outro lado, quem está endividado também está exposto não só a esses juros que nós vemos, como juros, mas, por exemplo, esse spread bancário que deixa no rotativo ficar esses números exorbitantes que o Milton está falando. Então, quer dizer, fica um descompasso tão grande entre como você poderia usar esses juros, né? Até por causa dessa questão aí fiscal e mais guerra e mais um monte de coisa que fizeram os juros chegar onde chegaram, você pode usar tanto para o bem, você pode investir, você pode conseguir um bom dinheiro na renda fixa ou ganhando um prêmio de risco para apostar, agora já estou falando em aposta, mas para poder utilizar investindo em renda variável e ainda em bons ativos você ainda ganhar ainda um pouco além, ou então aquela pessoa que vai se endividar e ela não consegue mais pagar, não tem como pagar. O próprio governo, a gente fala, gente, é impagável, olha como está ficando a nossa dívida PIB, olha como... Então, assim, se endividar e usar mal o dinheiro, isso é extremamente detrator, isso vai tanto de uma esfera de um governo federal como de um cidadão. Então, é muito importante conversar sobre o dinheiro, entender o dinheiro, né? Eu acho que vai bem por aí. Perfeito, Patrícia. Acho que encaminhando agora para os 48 minutos de live, de podcast, né? Alguém tem mais algum ponto assim para destacar sobre algum tema que viu recentemente? Senão, acho que a gente já pode encerrar, né, Patrícia? É só fechar, porque a gente comentou bastante de renda variável, eu falei pouco de S&P, mas para poder finalizar, um ponto que eu achei interessante, você falou do S&P ter caído nos últimos dias, de fato caiu aí aproximadamente 2 e pouco por cento, mas é interessante quando a gente olha o índice Equal Weight, o índice ponderado de forma igual entre todas as empresas, ele subiu aproximadamente 1,5%. Então, só destacando mesmo que a bolsa, de modo geral, está em máximo histórico, porque as techs estão indo bem, as Mag 7 devem ser aí aproximadamente 40% do índice hoje. A gente está vendo um movimento interno de rotação bem interessante, de busca talvez por um pouco menos de tecnologia, por empresas de valor, por empresas mais seguras. Então é uma tese que talvez a gente veja aí nas próximas semanas, porque a gente tem uma temporada de resultados para começar, que vai ser bem interessante da gente acompanhar. Mas fica de assunto aí para as nossas próximas conversas, que essa temporada de resultados vai ser bem interessante de ver como que as empresas de tecnologia vão encaminhar para esse grande aumento também de custo. Enfim, a gente não falou de memória, né, essa infraestrutura toda que está subindo, a Apple subindo o preço dos seus produtos, então foi bastante assunto também de tecnologia interessante, que vão aparecer nas próximas semanas para a gente conversar. Não, e eu acho assim, é isso que você falou, né? Tem toda essa questão de que às vezes não são os mesmos ativos que estão subindo, mas que depois no índice você acaba vendo. E também tem uma questão assim que eu penso que nós que somos brasileiros, né? Além de tudo, a gente ainda tem que colocar a questão cambial para entender o quanto rendeu ou até pelo contrário, pode não ter se apreciado tantos ativos, e também o quanto isso é importante ou não, porque, na verdade, você ter uma parte do seu patrimônio, independente do quanto rendeu, você ter uma parte do seu patrimônio também lá fora, para que você possa também se desvencilhar um pouco de toda essa maluquice que a gente vive aqui, maluquice fiscal, política. Então, essa diversificação é muito interessante, independente de que momento que a gente passe, né? Mas aí eu acho que já é assunto para outros encontros nossos.
E assim, eu gostaria de pedir para todos que estão acompanhando o nosso trabalho, que estão gostando, que curtam, que sigam o nosso canal e que também possam fazer seus comentários, porque a gente gostaria também de saber o que vocês gostariam de ver a gente conversando aqui. E agradecer a todos mais uma vez, aos analistas todos que estão aqui. E a gente se encontra num próximo vídeo para a gente conversar mais sobre o nosso mercado, que é sempre tão apaixonante. Agradeço a todos e um abraço a todos também. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço, pessoal. Até a próxima.